Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Jesus nos fala de sua paz. Aliás, o Cristo ressuscitado, todas as vezes que ele aparecia diante dos discípulos, sempre se apresentava saudando os discípulos com a paz. A paz do Senhor esteja convosco. E Jesus dá essa paz, transmite essa paz, derrama essa paz no coração dos discípulos. E vejam que interessante, dou-vos a paz, mas não a dou como o mundo dá. Como é que o mundo dá a paz? Nesse tempo, por exemplo, de pandemia, o que seria a paz do mundo? Certamente a paz para o mundo seria o total desaparecimento desse vírus, que o vírus desaparecesse de uma hora para outra. Talvez seria, a gente poderia interpretar como uma paz, se assim acontecesse. Na realidade política pela qual passa o país também, o que seria a paz? Que todos se entendessem, que todos pudessem convergir todos os seus esforços em vista do país, do bem das pessoas, etc., não segundo os interesses, etc. A paz no mundo se não houvesse mais guerras, se não houvesse bombas, etc. E sabemos muito bem que essas guerras são fruto também de ambições, fruto também da dureza do coração do homem, por questões econômicas, políticas e também religiosas, até mesmo por convicções religiosas. Pois bem, Jesus nos dá uma paz não como o mundo nos dá. É porque, na verdade, a paz que o Senhor nos concede é uma paz que vai além desta realidade humana. A paz que o Senhor nos concede é o fruto da graça mediante a sua presença. É a paz que, mesmo que nós estejamos numa pandemia, mesmo que nós sejamos, como muitos dos nossos irmãos já o foram, vítimas deste coronavírus, mesmo que aqueles que estão hoje no leito de dor, de enfermidade, de agonia, de morte, mesmo aqueles que estão passando por provações, por perseguições, vejam a primeira leitura de hoje, nos narra esta triste realidade pela qual Paulo enfrentou. Paulo foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade, pensaram até que ele havia morrido, e no entanto ele continuou pregando, continuou falando de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então vejam, o que é que faz com que, mesmo em meio a toda essa realidade que nós estamos vivendo hoje, de turbulência, de sofrimento, de provação, de perseguição, o que é que faz com que a gente permaneça em paz, ou permaneça na paz? É a certeza da fé em Jesus Cristo. Só uma fé madura, só uma fé consciente, só uma fé elevada é que nos faz manter, de certa forma, em paz diante de tudo isso. Em paz. Vejam então que diz a primeira leitura também, que naqueles dias Paulo, Barnabé, abriu a porta da fé aos pagãos. Porque certamente muitos deles não tinham ainda experimentado a fé, ou não tinham recebido esta fé, ou desenvolvido esta fé, aderido a Jesus pela fé. E a partir do momento que foi-lhes aberto a porta da fé, eles puderam também experimentar os frutos da fé. E os frutos da fé, meus irmãos, certamente é um deles, ou um dos mais importantes deles,
dos frutos da fé é a paz interior. Hoje, celebrando também esta Santa Missa pela alma do Padre Hugo, não posso deixar de testemunhar, a partir da convivência que eu tive com ele. Ele era um homem sereno. Comentava isso hoje ainda à tarde, falando sobre ele, porque ele poderia estar acontecendo a coisa mais trágica do mundo. O mundo podia estar caindo, né? Que ele estava sereno. Tinha que resolver as coisas, tinha que solucionar, tinha que pensar como fazer, tinha muitos problemas, muitas dificuldades, trabalhava muito na paróquia, na diocese, enfim. Mas quem o conheceu sabe muito bem disso. Nunca se viu ele um momento sequer elevar-se, irar-se. Nunca se viu ele no momento de certa perturbação, né? De agitação, mas sempre com uma serenidade invejável, uma serenidade ímpar. E eu que convivi com ele posso dizer, é verdade. É em Deus que nós encontramos, pela fé, essa paz que Jesus nos fala no Evangelho. E por isso, Padre Hugo era um homem de muita oração. Muitas vezes ao longo do dia ele não tinha oportunidade de rezar, porque diante de tantos trabalhos, de tantas atividades, para lá e para cá, mas todos os dias à noite, às vezes depois da última reunião que ele teve após a missa, depois a reunião, às vezes 11, 11h30, meia-noite, quase 1h da madrugada, eu percebia, né, do meu quarto, eu percebia uma sombra, né, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Era ele rezando os salmos, o chamado breviário que todos os padres rezam. Era ele rezando, andando para não dormir, porque o cansaço já era grande, o cansaço de um dia de atividades. Então, para não dormir, ele pegava o breviário dos salmos e andava para lá e para cá rezando, para lá e para cá rezando. Mas não deixava de ter o seu momento de oração. E muitas vezes, uma vez até eu disse a ele, mas o senhor já rezou num domingo, por exemplo, 5, 6 missas? Né? Tá, é dele que eu aprendi a rezar muita missa, viu? Às vezes rezava 5, 6 missas. E aí, o senhor já rezou todas essas missas? A igreja diz que se rezar 3 missas no domingo, o padre está dispensado de rezar o breviário. Não precisa rezar o breviário no domingo. Depois de se ele rezar 3 missas, está dispensado. Né? Ele dizia para mim, e quem disse que eu rezo por obrigação? Quem disse que eu rezo para cumprir uma obrigação? Eu rezo para me sentir em paz. Eu rezo para me manter na paz. E é assim, meus irmãos, que nós deveríamos também, de certa forma, viver. Por isso digo que os santos são aqueles que têm exemplos muito pequenos, diários, do cotidiano. É ali que a gente vive a santidade. Por isso eu digo, sem sombra de dúvida, que o Padre Hugo é santo. É santo, sim. Valeria a pena abrir um processo de canonização? Sim, talvez sim. Mas, na verdade, não é isso que faz a gente ser santo. O processo de beatificação, de canonização, é apenas para um reconhecimento oficial, um reconhecimento público da igreja, da vida de santidade de alguém. E a igreja faz isso com muito zelo, com muita precisão, com muito cuidado, né? Mas, na verdade, não é o processo que torna alguém santo. Isso é muito importante. O processo de canonização é para declarar o que foi constatado.
Por isso que quando a gente vai iniciar um processo de canonização, a gente tem que apresentar toda a vida da pessoa, tem que ouvir testemunhos de várias pessoas, de muita gente que conviveu com aquela pessoa. A igreja, através de um processo mais ou menos assim mesmo, dessa altura de papel, que é testemunhos, textos, se a pessoa escreveu, tudo que a pessoa escreveu, enfim, a igreja tenta reconhecer então que aquela pessoa teve uma vida santa. Então a igreja declara aquilo que já era, declara aquilo que era a realidade. Então o processo é para declarar a santidade, não para tornar alguém santo. Por isso eu digo que Padre Hugo, assim como muitas pessoas, certamente com quem nós já convivemos, podem já estar na honra da santidade, ter recebido a coroa da santidade. Não a honra dos altares publicamente na igreja, porque isso é reservado para aqueles que são canonizados, mas certamente é reconhecendo na vida dessas pessoas que a gente vê a santidade. E como eu disse agora, esse exemplo, a vida de oração é uma virtude da santidade. E por fim, algo também que vem pela paz e que é fruto da paz, é também a paciência. A paciência também é fruto da paz, dessa paz que Jesus nos oferece. A minha paz vos dou. E diante de toda a provação, Jesus sempre a enfrentou pacientemente. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Tem muitos que estão descumprindo aí as regras, as normas, mas tem muita gente também fazendo isolamento, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis devem fazer o isolamento, Então, é um tempo que talvez a gente experimente muito a impaciência do tempo que não passa, das coisas que não se resolvem, não é isso? Então vejam, a paciência é uma virtude. Então a paciência é uma ação que deve brotar também do fruto, como fruto da nossa fé, da nossa confiança e da nossa esperança, da paz que vem de Deus. Por isso, viver a virtude da paciência, não perder a paciência. Tem gente que perde a paciência por tão pouca coisa, no trânsito, não é? Numa conversa, numa discussão. É triste ver isso, Eu aprendi também com o Padre Hugo a virtude da paciência, Aliás, ainda preciso praticar mais a paciência, mas no sentido assim, eu aprendi a ver essa virtude com muita clareza na pessoa do Padre Hugo, de não perder a paciência, muito pelo contrário, suportar muitas vezes as coisas, saber esperar, e tudo vai se resolvendo, tudo vai dando certo. Mas às vezes a gente tem que esperar um pouco mais, mais do que a gente esperava, e aí que entra a paciência. Então vejam, essas virtudes vêm com a paz que Jesus nos oferece, essa paz da qual ele fala hoje no Evangelho. Que procuremos viver então essa paz, procuremos viver na paz, que nada nos prive dessa paz, para que um dia possamos então com os santos viver essa paz em plenitude, que certamente a paz em plenitude é o dia em que nós estivermos diante de Deus, face a face, no céu. Assim seja. Amém.